A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e nós estamos acompanhando aí os estudos do livro do Apocalipse, no capítulo 1. Na segunda-feira eu disse que nós teríamos aí 4 estudos no capítulo 1, mas fazendo as edições houve a necessidade de mais um dia. Então hoje nós vamos finalizar o estudo 1 do capítulo 1. Eu quero agradecer desde já a confiança da nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos, e o pastor Gedeon Júnior, que é o coordenador de todo esse projeto da leitura bíblica diária. Então hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 e amanhã vai ter a introdução do capítulo 2. E amanhã é o pastor Gedeon Júnior. Então amanhã no sábado, pastor Gedeon Júnior inicia uma introdução do capítulo 2, que são as cartas, e na segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aí com a primeira carta à igreja de Éfeso. Então que Deus abençoe, e como o pastor João Batista falou nos seus áudios, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí, dá o seu sininho e vamos fazer com que o canal cresça a cada dia. Um forte abraço, muito obrigado. Vamos agora para a última parte aí do capítulo 1 e amanhã a introdução do capítulo 2. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aí João olha e vê o rosto de Cristo. Já estamos ainda no versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Qual é o horário em que o sol está mais forte? Meio-dia. E o sol, o rosto de Cristo, brilhava como o sol na sua força. Então, quando João olhou para o rosto de Cristo, ele colocou a seguinte expressão: brilhava como o sol. Mas não apenas como o sol, ele deixa claro, como o sol na sua força. No momento que o sol está mais forte, era assim que eu vi o rosto de Jesus. Tudo tem sua explicação e tudo tem o seu motivo. A palavra sol vem do grego hélios. Escute, a palavra sol vem do grego hélios e pode significar 3 coisas: o sol, os raios do sol ou a luz do dia. Então Jesus tem uma glória transcendente e toda sua. Vinha dele, do próprio Senhor. E esta glória é acentuada de 3 bandeiras. A glória, o sol, a luz, o resplendor do rosto de Cristo tem 3 significados. Primeiro, para o mundo. Para o mundo Jesus é o quê? A luz. Então, para o mundo, Jesus é o quê? A luz. Para Israel, ele é o quê? Sol da justiça. Para o mundo, ele é o quê? A luz. Para Israel, ele é o quê? Sol da justiça. Para a igreja, ele é o quê? É a resplandecente estrela da manhã. Tudo está dizendo do resplendor da glória de Deus. Vamos aqui. Jesus é a luz do mundo. Onde é que está o texto? João 8,12. O que diz João 8,12? De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, igreja, Jesus é a luz do mundo. Outro texto. Efésios 5,8. O que diz Efésios 5,8? Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz. Então o mundo vive em trevas. Você vive em trevas. Deus te transportou das trevas para o reino do Senhor. Olha o que significa aqui. Anotarei Efésios 5,8. Podemos continuar? Colossenses 1,13. O que diz Colossenses 1,13? Abra aí por gentileza.
Então, para o mundo ele é a luz. Está lá em João 8,12. E sabemos que o mundo está em trevas, vai ter que ser transportado para a luz. Efésios 5,8 fala que nós andávamos em trevas. E Colossenses 1,13, o que diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem aqui vivia em trevas e agora vive na graça do Senhor? Diga amém, diga bem bem forte. Então Cristo te transportou para o reino. Para Israel ele é o quê? Sol da justiça. Onde é que está o texto? Malaquias 4,2. O que diz Malaquias 4,2? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos na estrebaria. A expressão sol de justiça significa o brilho da justiça. Um dos atributos de Deus é justiça. Então esse esplendor também significa justiça, o sol da justiça. E por último, para a igreja, que está lá em Apocalipse 22:16. O que diz Apocalipse 22:16? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. As igrejas, eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, para a igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus estava na terra, o que aconteceu com o rosto dele? Quando Jesus estava na terra e foi crucificado, o que aconteceu com o rosto de Jesus? Ele foi o que, igreja? O que acontece com alguém que leva murro? Leva cuspida? Leva coroa de espinho na cabeça que pega sangue na testa, pegando tudo? Foi desfigurado, irmãos. O rosto de Jesus na crucificação ficou todo desfigurado, olho inchado, boca sangrando, murros no rosto. Então Jesus, quando estava na terra, ele teve o quê? O rosto desfigurado. Só que agora o seu rosto é o quê? Brilhante. Brilha para além do brilho do sol. Ele brilha para além do brilho do sol. Tal foi a reação de João a esta visão ofuscante que ele caiu aos pés de Cristo. Quando ele viu aquilo que aconteceu com João, ele caiu. E aí fica uma coisa linda aqui nesse texto, irmãos. Esse ser glorioso, com pés de bronze polido, com rosto resplandecente como o sol, cabelo brancos como a alva, seus olhos como fogo de chama, com a espada saindo de sua boca. Quando João cai como morto, esse ser vai lá e tranquiliza João. Que nós já estamos aí no versículo 17. Olha o que João fala. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. João, não fique preocupado não, João. Eu sou o Cristo, só que agora glorificado. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então entenda a visão. Ele olha 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, que tem 7 estrelas na mão, olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a alva, pés polidos pelo bronze, espada saindo da boca. Quando João cai como morto, ele com a sua mão direita vai lá em João e fala: não temas, porque eu sou o último e o primeiro. Eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que viveu, morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre, para o século dos séculos, para todo sempre. E para encerrar,
Depois de olhar para a impressionante figura de Jesus, João reagiu como outros que tiveram encontros com Deus no passado. Ele caiu como morto, não sabendo o que esperar do Filho de Deus. As orientações dadas por Jesus explicam o motivo de escrever o livro do Apocalipse. O que o Senhor mandou ele fazer? Escreve. Tudo que você vê, você escreve. E aqui no versículo 18. Vamos aqui rapidamente. Resumindo, fala de quê? Sua vitória triunfal, certo? Ele viveu, morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre, pelo século dos séculos. Fala da sua vitória triunfal. João está diante do Cristo da cruz, que ele venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Não é apenas vivo, igreja, é vivo para sempre. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre Jesus. A morte, ele venceu a morte. Tem um texto na Bíblia que eu não me recordo agora onde, fala assim: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. Então não é apenas vivo, é vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte. E tem as chaves da morte e do inferno. Está lá em Mateus 28, 18. Outra coisa, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos. Jesus vive eternamente, mas é o mesmo que esteve morto. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus são fatos fundamentais do Evangelho. Onde é que está isso, pastor Heber? 1 Coríntios 15, 3, 4. O que diz 1 Coríntios 3, 4? Está lá o apóstolo Paulo falando da ressurreição. E o apóstolo Paulo fala: se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa pregação. Estaríamos aqui falando besteira. Mas porque Cristo ressuscitou, então a palavra de Deus tem poder e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Nem o capeta tem a chave do inferno. Deus manda em tudo, irmãos. Tem gente que pensa que o inferno é do diabo. Deus manda no inferno. Ele foi lá, pegou a chave das mãos do diabo. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Pastor Flávio, o senhor tem a chave da sua casa? O senhor tem a chave da sua casa? Significa dizer o que, irmãos? Ele tem autoridade na casa dele. Então o Senhor tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre o inferno. Ele tem poder sobre o diabo. Ele tem poder sobre todas as coisas. Aí o Senhor pega, anota os textos aí, por favor. Hebreus 2, 14 e 18. Isso é os textos que falam sobre uma mensagem de confiança de que Deus tem poder sobre a morte, sobre o inferno. Hebreus 2, 14, 18, Colossenses 2, versículo 15 e 1 João 3, 8. E eu quero ler 1 João 3, 8. Vamos ler rapidinho aí. O que diz 1 João 3, 8? Olha aí. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que, igreja? Desfazer as obras do diabo. Aí Deus mandou João fazer o quê? Escreve. Estas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então você escreve o que você já viu, o que você está vendo agora e o que ainda vão acontecer. Você agora vai escrever tudo. O papel de João é de transmitir uma mensagem. Jesus falou para ele começar no início da revelação, que é o quê? As coisas que viste. Continuar através da cena daquele momento, as que são, e até as outras visões que seguiriam no livro, as que hão de acontecer. João fez exatamente isso, até descrevendo a responsabilidade que Jesus lhe deu naquele momento. Então ele fez o que, igreja? Escreveu todas as coisas. Por isso o livro é digno de confiança, porque tudo que João escreveu foi o próprio Senhor que mandou. E aí nós terminamos então o capítulo 1.
O versículo 20 fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí nós terminamos agora o capítulo 1, e agora o Senhor vai mandar João escrever a primeira igreja, igreja de Éfeso. Então eu quero resumir dizendo o seguinte: tudo que João viu foi o Cristo glorificado. Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João. E João então foi recebendo a revelação do Apocalipse. Senhor nosso Deus, foi ministrado aqui a Tua palavra. Terminamos hoje o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Abençoa as nossas vidas, derrame sobre nós o Teu poder, a Tua unção e a Tua graça, que o Teu nome seja adorado e o Teu nome seja engrandecido. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.